A paz do Senhor, como vai? Tudo bem? Hoje nós temos a oportunidade de estarmos gravando mais um vídeo e que vem edificar muito a sua vida. Agradeço você que está assistindo e peço que vocês venham reproduzir cada vez mais para pessoas que precisam. Eu, conversando semana passada com um amigo de trabalho, e nós estávamos falando das coisas espirituais, da grandiosidade de Deus, em acreditar no agir de Deus, na vontade de Deus. Ele resolveu me contar um pouco da vida dele, do testemunho dele, e eu achei muito bonito, muito forte. E ele estava num momento da vida dele que parecia uma bola de neve na descida de uma montanha, cada vez mais crescente. E ele estava me explicando que ele vinha passando por tribulações de uma separação, passando por problemas no trabalho, de cunho financeiro, até o momento em que ele chega na frente do seu veículo, ele senta dentro do seu veículo e olha, quando ele gira a chave, ele olha para o ponteiro do combustível e ele começa a refletir na situação que ele estava passando. Aquele carro na reserva, a possibilidade de ir por trabalho sem nenhum ganho, porque ele era um profissional liberal, a ausência de comida na despensa, ou seja, a vida dele estava um caos. E a vida de muitas pessoas está parecida com a dele. E ele naquele momento, ele segura as mãos do volante, abaixa a cabeça dele e diz, profundamente e com uma sinceridade, aquela necessidade de Deus no coração, ele faz uma oração e ele diz para Deus, Senhor, que seja feita a tua vontade. E quantas vezes nós não passamos por situações em que nós encontramos limitações que a força do nosso braço não adianta mais. Só que nós não temos essa consciência e tentamos e não saímos do lugar. E tem acontecido isso com tantas pessoas. Não sei se você sabe, há um tempo de Deus determinado para todas as coisas das nossas vidas. Uns estão mais sensíveis para entender isso, outros bem menos. Mas será que a vontade de Deus está sendo feita realmente na sua vida? Mas em que sentido? Será que você anda permitindo que Deus venha agir na sua vida? Ou você continua tentando dar aquele jeitinho para ajudar a Deus? Nós temos que estar sensíveis ao querer do Senhor. Por isso, hoje, aqui no canal Entusiasmados em Cristo, nós vamos entender que seja feita a tua vontade. E esses momentos que nós passamos, assim como esse exemplo que eu dei, de angústia, de tribulação, momentos que nos levam a um limite nas nossas vidas, se nós estamos em Deus, e entendemos as coisas espirituais, e pedimos que a vontade dele seja feita, aí os mistérios dele começam a acontecer. E o final da história deste amigo meu, a partir do momento que ele faz esta oração, ele vai para o escritório que ele trabalhava com o carro na reserva e ele chega lá naquele momento no escritório e as coisas começam a mudar. Aquela semana, a vida dele passa a mudar para sempre. Por quê? Porque no encontro da limitação do braço, da força, da capacidade intelectual dele, ele encontrou a vontade de Deus e se sujeitou a ela. Então, a vida dele, a partir daquele momento, mudou. Por isso eu quero trazer uma palavra lá em Lucas, capítulo 22, versículo 42, que diz, que demonstra um momento que Jesus passa por uma angústia, que Jesus tem uma tribulação porque ele sabia de tudo aquilo que ele iria passar. E Jesus enxerga além daquilo que nós enxergamos. E ele sente o peso. Mas
a sabedoria do Deus que é Jesus, que declara que seja feita a tua vontade. E a palavra de Deus neste versículo diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Amém? Jesus, neste momento, pouco antes dele ser crucificado, ele estava no Monte das Oliveiras, mais conhecido como Getsemane, que era um lugar de intimidade em que Jesus sempre se recolhia para orar. E Jesus ele fala na palavra sobre um cálice. E que cálice é esse que traz tanta angústia para Jesus? Jesus, neste momento, ele enxerga o peso espiritual dos pecados da humanidade que viriam sobre ele. Então, ele ao ponto dele suar sangue, ele começa a transpirar sangue. E ele, em uma conversa através da oração com Deus, ele fala: se queres. Ele se sujeita a tentar se afastar daquilo, porque o peso espiritual é muito grande. Mas, em contraponto a isso, naquele mesmo momento, ele declara que seja a vontade do Pai que seja feita, porque ele entendia o propósito para que ele veio e tinha que ser cumprido. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Esta mesma vontade que Jesus clama. E eu quero te perguntar, qual vontade que tem prevalecido na sua vida? A sua vontade ou a vontade de Deus? Será que você tem essa consciência espiritual para entender a vontade de Deus para a sua vida? Ou você está sempre firmado na sua inteligência, na sua intelectualidade, na sua capacidade laboral, enfim, tudo aquilo que você tem como característica que pode te livrar de alguma situação, alguma característica que possa te levar a administrar as situações da sua vida. E Jesus, ele fala que sempre deve prevalecer a vontade de Deus. Mas que vontade é essa que deve prevalecer? Como eu alcanço isso? Primeiro, nós temos que ter fé. Depois, nós temos que nos sujeitar a um plano de Deus para as nossas vidas. E este plano depende do nosso posicionamento espiritual. Porque em algum momento das nossas vidas, você pode pensar aí, você já teve em situações que você não conseguiu se livrar delas. Você encontrou seu limite. E aí, se nós estamos em Deus e nos resignamos a Ele e apresentamos o impossível para Deus, Ele entra em ação por nós. Mas você deve estar se perguntando, que plano é esse que Deus tem para a minha vida? E que vontade é essa que eu tenho que me sujeitar? Esperar em Deus, que seja feita a vontade dEle. Basicamente, Deus, Ele quer que você acredite na sua existência, que você use a fé como parâmetro e que você venha a aprender todos os seus ensinamentos e o principal, colocá-los em prática. Mas eu quero fazer um alerta. Não adianta você ter o conhecimento das coisas de Deus, já ter professado a fé e hoje ela está abandonada. Você acredita na existência dele, mas está afastado dos seus caminhos. E você, no momento da sua dor, da sua angústia ou do seu desespero, você professar: Deus me socorre. Pouco provável que isso vai alcançar a Deus. Porque nós temos que ter intimidade com o Pai. Essa intimidade nos leva até Ele e Ele é socorro bem presente na nossa angústia. Mas, se estamos num caminho de desobediência, nós temos que sofrer uma correção e voltar para os caminhos, para que a gente alcance essa vontade. E para demonstrar como Jesus ele insiste
e nos ensina através de diversas passagens que a vontade de Deus deve prevalecer sempre, que a vontade dele é soberana, ele nos ensina uma oração que todos nós conhecemos, que é o Pai Nosso. Mas será que realmente nós entendemos a profundidade desta vontade dentro do Pai Nosso? Porque nós estamos acostumados a decorá-la, nós já decoramos esta oração e professamos ela. Mas será que com a profundidade que deve ser realmente professada? Por isso, lá em Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13, ele nos ensina. E eu te convido a orar comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, olha que oração linda que Jesus nos deixa. Ele diz que o Pai é nosso e Ele está no céu. Que o nome dele é santo e nós devemos ter cuidado ao professar o seu nome. Ele diz ainda que o reino é dele e que a vontade dele é soberana no céu e na terra. E diz ainda que o pão é nosso, mas ele que nos dá. E ele nos perdoa à medida que nós perdoamos. E ele que nos livra do mal, da tentação. E o reino, o poder e a glória simplesmente é dele. Então, meu Deus, que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque a minha vontade, ela me derruba. A minha vontade, ela me prejudica. Mas a sua não. A sua vontade é soberana, poderosa e me sustenta. Que Jesus te abençoe. Amém.